Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos iniciar hoje uma série muito especial. Vamos tecer juntos esses lindos caneteiros de crochê. Neste primeiro vídeo vamos fazer o corpo base, e ele vai servir para cada um dos modelos. Então, antes de iniciar qualquer dos modelos específicos, consulte este vídeo primeiro. Inicialmente, com agulha de crochê de 1,75 mm, e o fio equivalente à agulha e da cor do modelo escolhido. Vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Fazer uma correntinha para prender o anel. Agora os pontos baixos. 1. Marque o primeiro ponto. 2. 3. 4. 5. E 6. Feche o anel. Sempre finalize cada volta com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos marcar esse lado como o lado direito do crochê. Sempre fazer uma correntinha no início de cada volta. Para a segunda volta faremos 6 aumentos. Vamos marcar o primeiro ponto da volta. O segundo ponto do primeiro aumento. Vamos aproveitar para ir escondendo essa ponta de fio solta por dentro do crochê. Então vamos repetir isso até o final da volta. Ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, agora esse fio já pode ser cortado. Uma correntinha. Para a terceira volta, vamos fazer 12 pontos baixos usando apenas as alcinhas de trás dos pontos. Esta é a primeira alcinha livre resultante da terceira volta, marque este ponto também, pois será onde iniciaremos a parte externa do corpo base. Ponto baixíssimo no primeiro ponto. Aqui eu já fiz mais 2 voltas de 12 pontos cada, pois da quarta até a 21ª volta, faremos apenas ponto sobre ponto. Então, como eu havia dito antes, vamos usar essas alcinhas livres para iniciar a parte externa do corpo base. Para finalizar a parte interna,
uma correntinha, aperte e corte o fio. Deixe esta ponta de fio para arrematar depois. Então, muita atenção agora, pois vamos retornar à terceira volta para iniciar a parte externa do corpo base. Vamos pegar o fio da cor do modelo escolhido e prendê-lo na alcinha livre do primeiro ponto da terceira volta. Vamos considerar essa como a terceira volta da parte externa do corpo, a qual nós faremos um ponto baixo e um aumento e vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Uma correntinha para prender o fio. Um ponto baixo no mesmo ponto da correntinha. Marque o primeiro ponto. E um aumento no próximo ponto. Aproveite para ir escondendo essa ponta de fio enquanto tece os pontos. Então, vá repetindo essa sequência até o final da volta. Finalize a volta com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Aqui a terceira volta finalizada. Uma correntinha e iniciaremos a quarta volta. Nesta faremos um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Essa sequência vamos repetir por 6 vezes. Já fizemos o primeiro ponto baixo. No próximo ponto faremos um aumento. Agora mais um ponto baixo no próximo ponto. Então, vamos repetir essa sequência até o final da volta. Finalize a volta com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então aqui está a demonstração após a quarta volta. Uma correntinha e iniciaremos a quinta volta, com a sequência, um aumento e 3 pontos baixos. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Marque o primeiro ponto da volta. Completando o primeiro aumento da volta. Agora vamos fazer 3 pontos baixos nos 3 próximos pontos. E vamos seguir fazendo essa sequência até o final da volta. Finalize a volta com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então aqui está a demonstração após a quinta volta. Como a minha técnica de crochê já foi explicada anteriormente, eu adiantei mais 10 voltas, então eu já teci da volta 6 até a volta 15. Uma correntinha para iniciar a 16ª volta, na qual teremos 9 pontos baixos, uma diminuição e vamos repetir esta sequência por 6 vezes. Estou finalizando os 9 pontos baixos, então agora vou fazer a diminuição invisível, a qual farei usando apenas as alcinhas da frente. Vamos seguir fazendo esta sequência até o final da volta. Aqui eu já adiantei mais 11 voltas, então eu já teci da volta 17 até a volta 27. Agora vamos parar de tecer por um momento para começar a encher o corpo. Observe com atenção de como está ficando até aqui. Cuide para que a base interna e a base externa do corpo estejam devidamente alinhadas, aproximadamente na mesma altura.
Além do mais, a base interna deve estar aproximadamente no meio do corpo. Vamos usar uma caneta como apoio durante o processo de preenchimento do corpo. Insira a caneta no orifício do caneteiro. Então, inicie colocando um pouco de peso no fundo do corpo. Eu vou usar essas contas de pedra, pois elas vão acrescentar um ganho de peso no caneteiro. Vá arrumando o recheio cuidadosamente para moldar a peça. Em seguida, vá colocando o enchimento com atenção e cuidado. Use as suas mãos e a agulha para ajudar a moldar a peça. Enquanto você organiza o recheio, tente centralizar ao máximo a base interna com o corpo. Aqui eu finalizei as 3 últimas voltas que faltavam. Preste bem atenção em como o corpo base deve parecer após todas as voltas finalizadas. E a tensão deve ser redobrada também, porque agora vamos costurar a parte interna à parte externa do corpo base.
Se você ver que a peça parece desarrumada, você pode usar a própria caneta para ajudar a dar acabamento à peça. Por último, vamos colar a capa da caneta no caneteiro. Você vai passar cola na parte externa da tampa da caneta, e depois você vai inseri-la no orifício. Segure por um tempo até a tampa estar fixada e então você pode retirar a caneta. Tome cuidado para que a cola não vaze pela parte de baixo do porta-caneta. Obrigada por assistir.